Hoje o assunto, assim, quem não gostar desse assunto tá gostando errado das coisas. A gente vai falar de música e do potencial missionário que a música tem para falar do amor de Jesus, da volta de Jesus e tantas coisas incríveis que às vezes nas nossas orações normais a gente pode não conseguir expressar, mas uma música conta isso para Deus e nos ajuda a expressar. E meu convidado é especial demais, Lineu Soares. Muito obrigada. Lineu Soares é músico, é maestro, é professor, tá aí nessa vida de música há quantos anos já, Lineu? Olha, eu estou trabalhando com música há mais de 40 anos. Porque eu comecei muito cedo, não é porque eu estou velho, eu comecei muito cedo. Garoto. Né? Já no ensino médio eu já trabalhava, estudava e trabalhava, então já tinha grupo e depois... Minha vida foi inteira trabalhando em internato, né? Minha vida musical. Então sempre envolvido com formação de grupo, regência de coral, aula de instrumento e tal. E aí já se vão mais de 40 anos. É bastante tempo. Então, assim, você já sabe que tem uma história aqui pra gente contar, mas antes eu quero te explicar onde a gente está. A gente está na Assembleia da Associação Geral, a gente está no stand da Igreja Adventista na América do Sul, com muita coisa acontecendo. Então, se você ouvir um barulhinho, você já sabe por que é. A gente não está num estúdio tradicional, né, Lineu? Então, acompanha a gente, que você vai gostar. Mas antes da gente começar, vamos falar com Deus. Lineu, você ora pra gente, por favor? Sim. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Teu cuidado e proteção a cada dia. Pedimos que o Senhor nos oriente agora, nos ilumine, ao falarmos um pouquinho mais dessa ferramenta tão maravilhosa para a pregação do Evangelho que é a música. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lineu, você me falou agora que você começou adolescente, né? Quando é que você entendeu que a música poderia ser um ministério de verdade para você? Na realidade, isso aconteceu desde berço, porque meu pai começou o seu trabalho ministerial na música. O pai dele cantou no Arautos do Rei, cantou no Arautos. Então, o Arautos da época do meu pai foi a minha primeira influência. E aquilo sempre me direcionou muito, não, é isso que eu quero fazer. Tem gente que chega lá no ensino médio e fica pensando, né, o que eu vou fazer para trabalhar, de profissão, que caminho profissional eu vou escolher. E isso para mim, na realidade, aconteceu muito cedo. Desde ali 7, 8 anos, eu já tinha definido na minha mente que eu gostaria de ser músico. Lógico que Deus vai dirigindo as coisas e talvez aquilo que eu sonhava lá atrás, Deus foi conduzindo de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas o meu trabalho é sempre envolvido no Ministério da Música, já desde muito cedo. E o próprio mercado da música mudou muito, né, Lineu? A gente pensar lá atrás, né, com os LPs, com as fitas cassete, e que os músicos que viviam da música, né, precisavam viajar e vender esses produtos até o CD, e de repente vem o streaming que muda totalmente a cena. Sim. Como é que você vê essa mudança toda nas possibilidades de alcance da música? Eu acho interessante isso, porque na realidade as mudanças, elas são reais, elas acontecem, mas elas são um pouco cíclicas. Se você pensar que antes da indústria fonográfica, a forma de as pessoas consumirem música era nos concertos. Então o artista era pago para apresentar a sua arte e as pessoas então pagavam para assistir. Depois veio a indústria fonográfica, as pessoas consumiam o produto, né? E você falou aí dos produtos, eu passei por todos eles. LP, fita cassete, depois veio o CD e hoje a distribuição digital. Então o que acontece hoje? A gente meio que retorna, porque o que está valendo hoje mais é a programação ao vivo. E tudo que se produz e que é veiculado nos streamings é para divulgar esse artista, né? Então é muito interessante, porque são inovações, mas na realidade o processo é cíclico. É bem interessante essa perspectiva. Lineu, ao longo da sua carreira, você compôs muita coisa, tanto da parte instrumental, os arranjos, quanto letras. Também trabalhou em parceria com outros grandes artistas, né, com outros grandes compositores. Te encontrou com o pastor Valdecir Lima aqui, que foi um grande e é um grande parceiro seu na música.
Mas qual foi a sua primeira composição? Talvez você se lembre que você tocou e a plateia se emocionou, uma pessoa se emocionou. Você lembra disso? O que você sentiu naquela época, naquele momento? Olha, a vida do compositor, ela não é fácil, porque para chegar nesse momento de que você alcança o público de uma forma mais massificada, tem muita coisa que aconteceu antes, né? E não é que as músicas eram ruins, é porque tem músicas que caem mais no agrado popular do que outras. E isso não tira o valor daquela música que não é tão cantada ou tão tocada, mas também é amada por um segmento. Sem dúvida. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma música que até nem ficou muito conhecida, mas foi uma das primeiras músicas assim que eu vi muita gente cantando. Era um congresso de jovens no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E eu era jovenzinho e eles lançaram um concurso para música oficial. E por direção divina, a gente acredita nisso, né? A minha música foi escolhida. E eu lembro que eu estudava no colégio lá no Paraná e me pagaram a passagem para eu vir, porque eu tinha sido selecionado, né? E quando eu fui chegando na sexta-feira à noite, o pessoal já estava cantando a música, já tinham ensaiado, ensinado, e o pessoal estava cantando. E aquilo foi uma emoção muito grande, porque foi a primeira vez que eu ouvi, sei lá, 18, 20 mil pessoas cantando ao mesmo tempo a minha música. Você já então, arrepiar, né? É uma coisa assim, é interessante, porque emociona, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de que aquilo não te pertence mais. Você fez, você foi usado por Deus, mas agora aquilo passa a pertencer às pessoas. Então hoje, quando eu ouço uma música minha, né? Falar com Deus, Melhor Lugar do Mundo, A Minha Esperança, essas músicas são cantadas pelas pessoas, isso é domínio público. Sim. Eu somente fui uma peça ali, usada por Deus no momento, para trazer uma mensagem que é significativa na vida das pessoas. Com certeza, né? Agora, no novo Inário, várias músicas de sua autoria foram incluídas e isso deixa para posteridade, né? Muitas dessas são músicas antigas, né? Eu acho que eu era criança quando saiu O Melhor Lugar do Mundo. Eu lembro da minha mãe cantar na igreja essa música. Mas, ao mesmo tempo, você falou do que vem antes de chegar nessa parte. Como é que é esse processo, Lineu? Porque para a gente falar de uma coisa tão... que te toca tanto, né? Falar de Jesus, falar do amor de Jesus, você tem que sentir aquilo. Não é uma simples poesia. Como é que é esse processo para você? E como é que tem sido essa sua jornada mesmo, espiritual com Deus, para se deixar ser usado dessa maneira, né? O processo criativo é uma junção de intuição, arte, com processos técnicos mesmo, né? Você ouve bastante, estuda, sabe a ferramenta para escrever e também usa a sua criatividade. O pessoal fica me perguntando, né? Como é que você compõe? Gente, eu não sei, eu sento, toco e vou encontrando os caminhos. Agora, esses caminhos, eles são encontrados por quê? Porque antes você estudou, antes você ouviu muito material e tal. E aí, na música religiosa, entra o processo que é o mais importante, que é a unção que vem com a letra. A letra é o mais importante. Música é uma ferramenta. Às vezes a gente dá tanta ênfase, tanto valor para a música, mas ela é a ferramenta para conduzir essa mensagem. E talvez hoje, Anne, a gente viva um momento em que a música ela cumpre um papel crucial na pregação. Porque as pessoas têm preguiça de ler. Sim. As pessoas têm preguiça de ter comunhão diária através da Bíblia e tudo mais. Mas as pessoas gostam de música. Então a música continua sendo aquele martelinho que vai batendo. Olha, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a palavra de Deus, precisa buscar o ensinamento. E lógico, não estou dizendo aqui que a gente não vai estudar a Bíblia, sim, entendeu? Mas no mundo tão secularizado, onde a Bíblia é deixada de lado, a música continua levando firme essa bandeira, né? Então, escrever música... eu divaguei aqui um pouquinho e acabei não respondendo o que você falou. Não tem problema. Mas música, às vezes, ela acontece de forma muito rápida, muito espontânea. Tem músicas que aconteceram para mim assim, em 5 minutos, estava pronto. E tem músicas que você leva uma eternidade. Você vai por um caminho, vai por outro. Eu sempre digo para os músicos que você não pode ter preguiça.
Não está convencido daquilo, sabe? Joga fora ou guarda aquela ideia. Talvez aquela ideia vai servir para um outro momento, né? E continua fazendo até você se convencer, mostra para outras pessoas, né? Talvez a maior dificuldade para um músico seja esse espírito autocrítico. Porque às vezes eu olho para as coisas e digo, não estou convencido. Não é. E eu preciso passar por esse processo, né? No contexto espiritual do músico cristão, tem muita oração, joelho no chão. Quantas vezes Senhor, eu estou impotente. Às vezes tem prazo, precisa concluir, né? Música para um projeto específico, e você não consegue terminar. Então se ajoelha e pede, e Deus abre as portas e vai iluminando, e as coisas vão acontecendo. Eu imagino que uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro que eu escrevi um perfil seu. Passei um dia com você e eu lembro que você falou assim, a música a gente tem que usar ela, tem que ter um propósito. Porque você faz muitas composições usando referências da música brasileira, referências que não necessariamente estão no contexto religioso, né? Mas eu lembro muito que você falou assim, eu não uso para chocar pelo choque. Deus me deu um propósito com isso aqui, né? Ele tem um objetivo. E você falou, né? Você está a sua vida inteira nos internatos, né? Vários. E aí a gente tem Tom de Vida, Novo Tom e outros grupos que nasceram aí, mas que acho que formaram os músicos dessa geração, de certa maneira, né? Porque se você rodava as igrejas... Hoje a gente talvez tenha muito mais opções, né? Vários outros grupos muito bons também. Mas lá atrás, eu lembro, anos 90, anos 2000, a gente tinha o Prisma, Tom de Vida naquele momento, depois veio o Novo Tom. Como é que você vê isso? Acho que muitos dos seus alunos vieram influenciados dessa geração de músicos. Como é que você vê essa influência nessa formação de novas gerações de músicos? Novamente é um ciclo. Porque quando você começa jovem, você tem sonhos, você não pensa muito nisso, entendeu? Com o passar do tempo, você percebe que o frutificar do trabalho, a perseverança, a repercussão positiva para o trabalho, para Deus, isso vai gerando interesse, né? Eu estou aqui na Assembleia da Conferência Geral e eu encontrei muita gente de outros países. Sim. Que me conhecem. Agora, isso foi proposital? Não, não foi. Mas a gente precisa se permitir que Deus use e a gente vai perseverando, fazendo o trabalho para que, de alguma forma, isso aconteça. E, numa fase da vida, você precisa ir formando novos músicos, influenciando novas ideias musicais que vêm, né, dando apoio para isso. Para quê? Para que o ministério continue, né? Com certeza. O ciclo, ele é real para todos nós. Em algum momento, alguém vai assumir o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu preciso dar apoio, estar atento para as novidades e tentar direcionar, né? Olha, o que você está fazendo é muito legal. Coloca o foco no trabalho, na missão, porque com a linguagem que você está fazendo, você vai ser uma bênção para muita gente. Amém. Lineu, agora sim, você responder de pronto, a sua composição favorita? Não tenho. Eu tenho muitas músicas favoritas, né? Eu, assim, fazendo uma autoanálise do meu trabalho, eu acho que eu tenho uma criação mais ou menos eclética. Eu tenho muitos estilos diferentes. Então, acho que dentro de cada estilo de música, eu tenho, assim, algumas músicas que me marcam, né? E não são necessariamente aquelas músicas que são as mais cantadas. A despeito de eu conviver muito bem com elas também, né? Mas eu não tenho uma música preferida. Tem várias que eu gosto muito. Tem alguma música que você compôs falando, essa vai bem, mas que você não esperava que se tornasse um hit e virou? Eu acho que todas elas, né? Quando surgiu o Melhor Lugar do Mundo, eu nem imaginaria o caminho que ela tomou, né? A Minha Esperança, eu lembro, isso é bem antes, né? Isso é lá na década de 90 ainda. E a gente tentou uma proposta, um caminho meio diferente, um caminho meio
jamaicano, africana, assim, na linguagem, e ninguém estava fazendo isso na época. Hoje em dia, muita gente está assumindo essa estética, né? E ela aconteceu muito. Todo mundo cantou e então surpreendeu. Canta até hoje, né? Sim. As novas gerações, os adolescentes de hoje cantam. Isso que é o legal, Anny. É muito Isso legal, que é legal, né? porque às vezes uma música ela acontece muito e daí passa 2, 3 anos, ela cai no esquecimento, né? Sim. Eu fico feliz porque algumas músicas elas permanecem, elas ganham essa chancela assim de clássico que vai perfazendo gerações, né? O pai canta, o filho, depois o neto e aí vai, né? Eu estava ouvindo aqui ontem foi a última apresentação do maestro Jader Santos com o Arautos do Rei, né? Que também, naturalmente, é uma coisa que tem muita gente quase de luto, né? Com esse fim. E aí ele cantou uma música, os meninos fizeram um compilado de várias clássicas. Ele cantou uma música que foi tema do Campuri, de Desbravadores, em 2005. Na hora, eu me arrepiei inteira, assim, porque traz uma memória tão forte. E eu acho que a Igreja Adventista, especialmente, tem essa memória de músicas, muito músicas de eventos, né? Talvez tinha lá atrás, como chamava, gente? Os eventos de jovens tinham um nome, Campal. Sim, né? Campal de jovem. Tinham algumas músicas que foram feitas para Campal nos anos 80, nos anos 90, estão aí até hoje. Sim. Não tem prazo de validade, né? A música brasileira é muito rica, né? Você falou do Inário, a gente não pensava há 30 anos atrás de ter uma música de autor brasileiro vivo no Inário. Não é? Não existia isso. É. E no outro Inário, eu participei das 2 últimas edições do Inário, da comissão, né? Sim. E eu lembro que quando a gente foi passar do Cantai ao Senhor para o Inário Adventista, era essa realidade. Nenhuma música brasileira. E a gente, fielmente, seguindo essa tradição, escolheu o repertório do novo Inário, não foi trabalho meu, foi de uma comissão, e não tinha nenhuma música. Aí, a pessoa que coordenava lá, ele falou, não, mas e essa música aqui? Eu falei, bom, essa é de um brasileiro, e está vivo. Não, mas tem que entrar, é muito boa. E aí, todo mundo se assustou, né? Porque talvez ele seria a pessoa mais conservadora, assim, mas partiu dele. Uhum. Então, no outro Inário, a gente tinha um número reduzido de autores. E aí, quando chegou nesse, abriu a porteira, né? Todo mundo tá tem... muito diverso, né? Tem muita Esse música brasileira novinário. lá no novo Inário. Eu lembro que no anterior tem uma do pastor Edson Romero com o Valdecir, Sim. que é maravilhosa, e nessa abriu a porteira mesmo para muitos compositores contemporâneos. Esses dias uma pessoa da Ucrânia me ligou. Olha, nós estamos fazendo um Inário ucraniano. Até mandou o documento lá para a gente autorizar e tudo mais, né? Então, olha que beleza, né? A música brasileira ela vai ganhando outras fronteiras e abençoando outras comunidades também. E vai ganhando roupa nova também, né? Porque a minha esperança, por exemplo, né? Quantos arranjos já não existiram para momentos e circunstâncias diferentes, né? Vamos entrar nesse assunto do Inário. Como é que foi esse processo dessa criação dos novos arranjos, né? Porque a minha esperança não é tão popular, a gente já tem na cabeça, né? Aonde vai, aonde volta. E para o canto congregacional, ela acabou sendo ajustada, assim como várias outras. Como é que é esse processo? Esse é o grande desafio do novo Inário, porque muitas das músicas que entraram não são músicas feitas para a congregação. Os clássicos do Arautos do Rei, de outros grupos musicais, mas que a igreja começou a cantar. Por que não incorporar isso, né? Então, às vezes, você precisa fazer um ajuste. É coisa técnica mesmo, né? Sim. Tonalidade. Às vezes é uma ponte que não combina muito, e daí você adapta e tal e tudo mais, para deixar o mais congregacional possível, né? No meu caso, por exemplo, Melhor Lugar do Mundo, Pode Cair o Mundo, não são músicas congregacionais. Inclusive, Pode Cair Mas o Mundo, a igreja um canta, solo como é que vai super fazer? impactante, né? Então precisa dar um jeito, precisa formatar para que a igreja continue cantando. E mudamos letras também, né? Sim, sim. Em algumas músicas, eu confesso, e aí é uma confissão totalmente pessoal, gente. Eu confesso que eu sinto falta da águia voando. É verdade. Tem uma... Eu esqueci o nome da música agora, meu Deus. Poder do Amor.
acabaram com a águia. Toda vez que toca na igreja, eu juro que eu sinto falta da águia. Porque, né? Alguns cantam a letra nova, outros cantam a águia e no fim vai dando tudo certo. Porque aquela memória de infância, né, das músicas, mas ficou incrível, assim, é um trabalho incrível e Inário tem esse poder, né? Pode ser uma experiência pessoal, né, mas por algum tempo eu sinto que alguns trabalhos como Ministério de Louvor e etc., que são incríveis também. Próprio Adoradores, né? Bem mais... Agora, recente, saiu um que está ótimo. Mas que acabou tomando um pouco esse lugar do Inário no canto congregacional. E acho que o novo Inário veio tentar ocupar de novo esse espaço. Porque o Inário ele não exclui as outras iniciativas, né? Tanto é que no Inário hoje a gente tem um grande material que não estava no Inário. Então é importante, né? Porque o Inário, ele cria uma identidade. Então, meio que tudo que acontece de música acaba se espelhando naquilo que é oficial da igreja. Porque o Inário, ou bem ou mal, ele traz o pensamento da igreja sobre a música, como você gostaria que a igreja se expressasse e tal. A nossa igreja, ela é de uma diversidade incrível. E o próprio Inário, ele procura contemplar essa diversidade. Mas ele abre espaço para que você entenda como é que se espera, né, que você adore através da música. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa sobre crescimento de igreja. E me chamou muito a atenção, porque uma das identidades das igrejas que crescem é a música forte. Quer ter uma igreja que cresce, mantenha o ministério de música aquecido. E a igreja adventista, ela tem essa preocupação, inclusive investindo no Inário, para que você tenha uma referência. Não está dizendo que vai cantar só Inário, né? Você pode cantar outras melodias que também têm a nossa identidade e tudo mais, e vão surgindo músicas novas. Mas o Inário é aquele norte, né? Quando eu preciso saber para que caminho eu vou, posso ir no Inário, e ali eu tenho resposta. Não tem erro, né? E, de fato, a Igreja Adventista é uma referência no cenário musical cristão. Como é que... Eu tenho certeza que você se relacionou e conheceu dezenas de músicos, centenas de músicos de outras denominações. Como é que é essa troca? Né? A gente recebe muito comentário em clipes e etc. Eu sou da igreja X, mas a música adventista me toca muito. Como é que você enxerga isso e como é que você se relacionou com isso ao longo da vida? É muito positiva essa troca, até porque a gente é muito forte na parte vocal. Mas existem outras denominações que são fortes na parte instrumental. Então, a gente exporta para outras comunidades, mas também acaba importando, né? Esse conceito de você fazer música ao vivo, com um monte de gente tocando e tudo mais, que isso às vezes a gente perde um pouquinho, né? Mas existem outras igrejas que têm isso muito forte, né? Parece que o cara, para ser membro da igreja, ele tem que tocar trompete, tem que tocar trombone, tem que tocar algum instrumento, né? Então, é uma troca muito positiva. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. E quando a gente está aberto para entender o que a música de outras comunidades pode oferecer para a gente cresce. A gente está aberto e a gente cresce. Cresce como identidade, cresce como visão, cresce como a percepção do que o ministério pode significar realmente nesse processo todo. Excelente. Mas falou de música, mas a gente quer ouvir, né? Vamos pro piano, Lineu? Por quê? Eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho desses quase 40 anos de ministério. Lineu, música que hoje é a mais pedida quando você chega em algum lugar? Com certeza é o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro
com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Essa não pode faltar. Não, essa é um clássico. Lineu, quando você está pensando num álbum, tem que ter uma música sobre... Tem que ter uma música cristocêntrica, né? Eu gosto muito de teologia, né? Então, por exemplo, esse último álbum que a gente fez tem uma música que fala sobre santificação. Sim. Fala-se pouco, né? Sobre justificação, glorificação, santificação. Então, temas teológicos, né? Eu me preocupo muito com isso, né? Falar sobre a volta de Cristo. Né? Então... Falar sobre trazer o texto bíblico que impressiona. Por exemplo, esse último álbum, a música tema chama-se Vento Novo, fazendo referência ao Salmo 51, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito reto, né? Que o sopro do Espírito renove a minha vida. Aí eu sentei e escrevi uma música sobre isso, né? Vamos ouvir um pouquinho. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito de retidão. Não me lances fora, traz-me de volta. Sopra um vento novo em meu ser. Que linda. Então, a gente precisa encontrar temáticas para enriquecer, para que o trabalho todo seja muito rico. Ele alcance as pessoas em diferentes momentos e diferentes situações. Tá disponível, viu, gente? No Spotify, o último álbum do Vento Novo Tom. Novo Tom, 25 anos. É isso aí, a gente está aí numa turnê, né? No meio de uma turnê aqui nos Estados Unidos. Quem está por aqui, quais são os próximos lugares e datas, Lineu? Nós cantaremos agora em Washington, no dia 12, depois em Richmond, no dia seguinte, na outra quarta-feira em Nova York, e aí a gente desce para a Flórida. Maravilha, vou ver se eu consigo te encontrar em alguma dessas aí. Por favor. Lineu, se a gente fosse escolher uma música sobre a volta de Jesus, qual é a sua favorita da sua composição? Música sobre a volta de Jesus. Olha, aqui tem uma assim, ó. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Tirei num tom ruim aqui, ó. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele vem por toda glória. Ele vem com toda a glória. Ele vem para nos buscar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória. Ele vem para nos buscar. Música gravada pela Regina Mota. Eu gosto muito. Essa música é linda. E aí, você escreveu para muita gente também, né, Lineu? Sim. Tanta gente. Regina Mota, próprio Novo Tom. Escrevi música para Arautos, para Beth Souza, para Prisma, Projetarte. Aí o grupo vai longe, né? Vai Coral indo, Jovem né? de Aspe, Coral NASP, Coral Jovem de Curitiba, Coral Carlos Gomes. Tem uma coisa especial no coral, né, Lineu? Uma coisa que sempre fez Sim. parte da sua carreira, né? Eu lembro que na época que eu estava no NASP, você tinha uma Academia da Voz e o Coral NASP. Como é que é coordenar isso, né? Quando você trabalha em internato, isso meio que está no DNA, né? O músico ele tem que ser meio completo. Então ele tem que tocar, tem que cantar, tem que reger, escrever arranjo e dirigir coral, né? Sim. A grande movimentação musical no internato é o coral, são os grandes grupos, porque o coral envolve muita gente e isso motiva. Então, as escolas investem muito nos corais. É um elemento para trazer alunos para a escola, né?
E é um evento Então, de evangelismo também, né? Sim, Quando você sim. traz, às vezes, esse aluno que não é cristão para esse ambiente, o coral, ele serve como essa ferramenta de relacionamento. Nos anos 90, muitas igrejas do Brasil tinham o ministério do coral jovem. Sim. E ali você trazia pessoas não adventistas para cantar no coral. Nossa, mas as pessoas vão cantar na igreja sem ser adventistas? Era um contexto especial, porque era muito mais um contexto evangelístico, né? Na minha adolescência, eu estive num coral muitas dessas desse. pessoas depois se converterem e hoje são membros fiéis da igreja, né? Então, é um ministério muito importante. Eu lembro que na minha adolescência a gente tinha um coral lá na minha cidade, né, em Cabo Frio, que era um coral distrital e que claramente era um coral missionário, porque talento para cantar mesmo eram poucos. Sim. Mas, assim, que moldou muito da minha vida como cristã. Né? Talento para cantar eu também não tenho, claramente não tenho. Mas, assim, que foi uma experiência de relacionamento com a igreja e de responsabilidade, assim, muito, muito forte. Com certeza. E que manteve muita gente na igreja, muito adolescente na igreja naquela época. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente. Isso é muito triste. Mas vamos pensar numa última música, assim, das suas composições. Se tem uma mensagem desses 40 anos que você quer que as pessoas absorvam, então, qual é? eu gosto muito de uma música que se chama Quero Ter Jesus, porque essa música tem uma teologia muito forte, sintetizada. E é muito simples, diz assim, ó: quero ter Jesus na minha vida para que os meus atos sejam puros. Ponto. Sim. Não adianta você querer ser uma pessoa perfeita. Se você não tiver Jesus, não vale nada. Então, a presença de Jesus modifica, né? A gente se torna melhor pessoa, a gente deixa de fazer coisa errada, a gente se aproxima dos outros com mais interesse, né? Então, essa música me toca bastante. Essa música é linda mesmo. Toca um pedacinho dela pra gente, Lineu. Quero ter Jesus na minha vida, para que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo a guiar meus passos inseguros. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor para dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Amém. Lineu, volta pra cá pra gente finalizar. Está encerrando agora um ciclo de 25 anos com o Novo Tom. Uma história incrível. O que a gente espera para o futuro de Lineu Soares? Você não está aposentando ainda, né? Não, eu tenho bastante coisa para fazer. Eu continuo com todas as minhas atividades. Só estou deixando a liderança do grupo. Vou continuar vinculado muito forte ao Grupo Novo Tom. Que ótimo. Porque eu sou o líder musical do UNASP. Então eu coordeno a atividade de todos os grupos, né? Eles têm as suas lideranças específicas, mas a gente vai coordenando, fazendo um planejamento de lançamento, quando que vai gravar, uso do estúdio e tal e tudo mais, né? Tem muita coisa na minha cabeça, mas eu vou passar por um período agora de tentar refletir, né? Um pouquinho, jogar essas ideias e deixar que Deus vá dirigindo, né? Na minha vida sempre foi assim. Muita coisa eu planejei e algumas coisas aconteceram um pouquinho diferente do que eu planejei.
porque Deus dirigiu. O que é mais importante é que a gente esteja atento quando a oportunidade aparece, porque Deus está dirigindo. Então, É isso. minha oração é essa aí, que eu esteja atento para as oportunidades que Deus vai colocar através das pessoas no meu caminho. O que aparecer, eu estou embarcando. Então ainda tem muita música de Lineu Soares pra gente ouvir, Com né? certeza. Muito obrigada, Lineu, por ter participado aqui com a gente. Eu sei que você está na correria. Daqui ele pega a estrada para o próximo destino. E você que assistiu, a gente já sabe, você tem uma tarefinha de casa que é compartilhar uma música que toca o seu coração com o seu amigo para falar de Jesus. Essa é a sua tarefinha de casa. Compartilha também esse episódio. Muito obrigada novamente. Foi um prazer. Alegria minha estar aqui com vocês. Que seja uma bênção para todo mundo. Amém. E a gente se vê amanhã no nosso último episódio. Até mais. Tchau, tchau.